bem-vinda! Bem, se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você deseja saber um pouco mais sobre meditação ou aprender uma técnica que te ensine a meditar, ou talvez você já tenha tentado meditar com alguns aplicativos e não conseguiu levar adiante. Então, por favor, continue assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar um passo simples, fácil e transformador, um passo a passo, uma metodologia que vai te guiar nesse caminho da meditação. E por que simples? Simples porque aqui dentro desse curso online você não vai precisar de absolutamente nada, só do seu corpo e da sua respiração. Você não vai ficar dependente de aplicativos, você não vai ficar dependente de visualizações, de mantras, de sons, de músicas, de absolutamente nada. Você vai precisar única e exclusivamente do seu corpo e da sua respiração. E por que prático? Prático porque o caminho da meditação é um caminho prático. Não adianta só você ficar estudando sobre meditação, lendo sobre meditação, se você não colocar em prática. Então, o curso é totalmente prático. E transformador por quê? Porque a meditação, ao longo do caminho que você for percorrendo aqui no curso online, você vai conseguir transformar as suas emoções, você vai conseguir acalmar o seu coração, diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, vai conseguir ter mais clareza mental para tomada de decisões na sua vida. Você vai também conseguir com esse curso ter uma boa noite de sono, se for esse o seu desejo, se caso você tenha insônia. Então assim, e no final de tudo isso, você vai conseguir a metodologia que eu vou te ensinar, você vai conseguir se guiar sozinho. Olha que maravilha, né? Não vai ficar dependente de nada, nem mesmo da minha voz, para se guiar sozinho nesse processo. Eu vou te conhecer passo a passo com essa metodologia, você vai ser o seu próprio guia, que eu costumo dizer. Você vai conseguir sentar, se observar, respirar e meditar. E para quem é e para quem não é esse curso? Né? Se você está aqui ouvindo, me ouvindo, talvez você esteja pensando, será que esse curso é para mim? Será que não é? Esse curso de meditação é para você que sofre de insônia, que está estressado, que não consegue administrar suas emoções, que por recomendação médica, algum médico, algum terapeuta falou, olha, por favor, vai meditar, vai aprender uma meditação nesse caminho, com um autoconhecimento, com um autocontrole. Para você também que sofre de depressão, síndrome do pânico, quando eu digo depressão, algo mais leve, tá? Não uma depressão tão profunda. Você que deseja também só simplesmente se autoconhecer, saber um pouco mais sobre você mesmo e ir nesse mundo mais profundo, nesse seu interior. E para quem não é? Para quem não é para quem já medita há muitos anos, né? Porque é um curso, como eu disse, é um curso onde você vai aprender do zero a como iniciar nessa jornada da meditação. Então, se você já é um praticante que já medita, não faz muito sentido você estar aqui. E se você está em algum processo muito profundo de depressão, uma depressão super profunda, que esteja tomando medicamentos controlados pelo psiquiatra ou pelo médico, e se sofre de distúrbios psiquiátricos. Então eu vou pedir para você não levar adiante esse vídeo, porque eu vou precisar de uma recomendação médica, e o que eu indicaria para você é um acompanhamento de alguém que ensina meditação, mas um acompanhamento mais específico, algo mais particular e não num grupo, tá bom? Bom, já que eu contei para quem é e para quem não é esse curso, eu gostaria de dizer aqui deixar o depoimento de duas alunas que eu já coloquei aqui embaixo na página. Se você rolar a página para baixo, você vai conseguir ver o depoimento dessas duas queridas que participaram do curso. Ela é uma grande médica, grande cirurgiã, ela faz cirurgias bariátricas e também cuida do trato intestinal. E ela fez esse curso, ela não sabia meditar, ela nunca havia meditado. E ela iniciou comigo no processo desse curso online de meditação. E ela fez os 21 dias, depois ela fez novamente o desafio. E hoje ela medita todos os dias. Ela me contou, Pri, hoje eu consegui colocar esse hábito, essa rotininha na minha vida. Eu tenho todos os dias de manhã, eu acordo, faço o que eu preciso fazer e sento e vou meditar, vou lá respirar e me observar um pouquinho. E tem uma outra grande querida, que é a Liliane Pinheiro. A Lili é doula e terapeuta floral,
e ela fez 3 desafios comigo de meditação, que antes, esse curso online, que né, tá aqui para vocês, eram desafios que eu fazia, todo mês tinha esse desafio e agora virou um curso online. E ela participou de 3 desafios, até que ela me escreveu um texto gigante, um depoimento maravilhoso, que ela não sabia meditar, que ela já tinha tentado meditar com aplicativos e que não havia funcionado para ela, e que ela queria algo que ela conseguisse seguir nesse caminho sozinha, sem depender de absolutamente nada. E o que ela conseguiu foi exatamente isso. Depois de 3 desafios, ela hoje medita tranquilamente na casa dela, sem ficar ouvindo a minha voz, sem ficar utilizando aplicativos, sons, mantras, absolutamente nada. Ela falou até, ela escreveu um lindo depoimento falando que ela tinha se libertado de mim, que ela tinha conseguido virar a própria guia dela, que ela estava na jornada interior dela, sozinha, sem precisar de mais ninguém. Bom, falando desses lindos depoimentos aqui, né? Eu queria contar, então, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como é que é um pouquinho da minha história para você. Então, meu nome é Priscila Direste, eu sou instrutora de yoga e de meditação. E assim, tinha uma vida tranquila, estava em paz, estava muito feliz, em harmonia com a minha família, vivi em São Paulo. Eu sou paulista, então eu morava em São Paulo, e lá para os 15 anos, mais ou menos, eu começou a mudar algumas coisas na minha vida e eu comecei a entrar num quadro depressivo. E foi muito depressivo, foi entrando cada vez mais no fundo do poço. Procurei tratamentos médicos, tomei medicações e logo depois da depressão eu comecei a desencadear processos de síndrome do pânico. Eu morria de medo de sair de casa, colocar o pé fora de casa para mim era morte. Eu assistia muito dos documentários ruins, eu vivia naquele mundo de noticiários que fica falando uma notícia pior do que a outra o tempo todo. Eu também, além da síndrome do pânico, além da depressão, desencadeei outro processo que era o TOC, chamado de transtorno obsessivo compulsivo, onde nesse processo eu me peguei fazendo várias coisas assim terríveis. Eu acendia, apagava a luz trocentas vezes em casa, porque eu achava que aquele ato de apagar a luz e acender ia me poupar de algum acidente, ia poupar a minha família de algum desastre. Então ali eu me sentia segura. Olha como a cabeça da gente vai, né? Vai ficando doida. E depois disso eu comecei a ficar com muito medo de pegar doenças. Então, além de ver notícias de morte, também via noticiários de doenças, né? Então eu comecei a entrar numa confusão mental absurda e eu lavava minhas mãos e meu rosto freneticamente. O dia inteiro, se deixar, eu ficava lavando a mão, lavando o rosto, apagando e acendendo a luz. Eu fazia só isso. E tinha um ritual, tinha que lavar pelo rosto, passar por aqui, lavar as mãos assim, assim, assim. Aí tinha que secar de uma determinada forma. Tinha que acender tantas e tantas vezes para poder dar o sentido que aquilo não ia acontecer. Então, assim, eu estava entrando num mundo, assim, muito escuro, muito profundo de um estado, assim, de descontrole mental. E aí, tomando medicamentos, tendo acompanhamentos psicológicos que fizeram toda a diferença nesse processo, tendo o acompanhamento da minha família que assim se uniu demais para me tirar desse mundo que eu estava vivendo. A minha mãe chegou um belo dia para mim e falou assim: Pri, eu queria muito te levar num lugar. Eu queria te levar numa escola de yoga pra gente fazer uma prática experimental, você conhecer. Minha mãe já conhecia o yoga. Ela, durante as 2 gestações, de quando ela estava grávida de mim e da minha irmã, ela praticou yoga. Então ela já tinha um pouquinho dessa filosofia dentro dela, né, dos benefícios e tudo. Mas eu não tinha conhecimento. Aí eu falei: ai mãe, não, deixa pra lá, não tô muito afim. Quando você tá depressiva, você não tem muita vontade de sair da cama, de fazer essas coisas. Eu já tava assim, um pouquinho melhor, né, daquele estado, mas tava com o TOC, a síndrome do pânico, tava tudo igual. Aí eu falei: ai mãe, não, deixa pra lá, outro dia eu vou. Aí ela falou: eu vou fazer aula experimental. E ela foi fazer aula experimental. E ela voltou da aula diferente. Eu falei: nossa, minha mãe tem alguma coisa diferente nela. Ela falou: olha, eu fiz a minha matrícula, vou começar a semana que vem. Você quer ir? Aí eu falei: tá, semana que vem eu vou ver. Eu não sei, sentir uma coisa diferente de você, eu vou também. Aí eu fui na escola, era uma escola, né, na época presencial. Eu tinha uns 17 para 18 anos. E aí eu fui na escola e fui recebida muito bem. Fiz a prática de yoga.
E assim, o cheiro da sala, as músicas que estavam tocando ali naquela hora, a condução da professora nas posturas. Eu era completamente encurtada, dura, rígida, sem equilíbrio. Assim, nunca tinha praticado yoga na vida. E aí eu gostei muito, sabe? Me senti muito bem depois da aula, não sabia nem o que significava yoga. E aí eu fui pra aula, me matriculei também e comecei a ir com frequência. Fazia 2 vezes na semana e ainda treinava em casa porque eu gostei tanto que tudo que eu assimilava na aula eu ia praticar em casa. Fosse uma respiração, fosse uma postura, enfim. O que tivesse ali eu levava pra casa e ia treinar. E aí foi indo, eu fui melhorando da depressão, fui conseguindo acalmar minha mente, porque ali nas aulas de yoga tinha meditação, eu nunca tinha tido contato com a meditação. E ali eu sentava, a professora explicava algumas coisas como era para fazer, e aí eu ia me conduzindo, ia tentando. Tinha dias que eram terríveis, que minha cabeça ficava mil e eu não conseguia me concentrar. Tinha dias que fluía muito bem, que eu me desligava daquele mundo que eu estava e conseguia ficar bem fundo em mim. Então assim, cada dia era um processo que eu ia administrando. Tinha dias que vinham emoções horríveis, que eu queria fugir dali, que eu não queria entrar em contato com aquelas emoções, mas era necessário. E eu tinha que acolher, aprendi a acolher essas emoções, essas sombras que vinham. E aí esse processo foi melhorando até que, depois de um tempo, né, de praticando yoga e meditação, eu comecei a reduzir as medicações, até finalizar, até nunca mais tomar medicação. Também saí do quadro depressivo, também a síndrome do pânico começou a cada vez menos, né, dar sinais, e o toque também. O toque foi a coisa que mais demorou pra eu me livrar deles, porque menina do céu, era assim terrível, eles faziam parte da minha vida mesmo, mas quando vinha o pensamento de acender e apagar a luz, eu tentava ver o que era aquilo, o que eu podia fazer com aquilo de uma outra forma, sem ter que a minha mente me conduzir aquilo. Então a meditação e o yoga foram fundamentais nesse processo, além, claro, dos psicólogos que me ajudaram, das medicações que eu tomei, dos médicos que estavam ali com todo amor e carinho me acolhendo para eu poder sair desse quadro. E eu consegui, graças ao yoga, a Deus, à meditação, a essa energia maravilhosa do universo. E depois disso, né, depois desse encontro maravilhoso com o yoga, depois de um tempo, eu conheci o meu marido, o Rodrigo. Antes disso, um pouquinho antes de eu conhecê-lo, eu me formei decoradora. Então eu trabalhava como decoradora em São Paulo, design de interiores. E amava a minha profissão, sabe? Super. Eu conciliava muito bem o yoga com a decoração, conseguia fazer as duas coisas. Me empenhava cada vez mais em me estudar através do yoga e da meditação. E aí, depois de um tempo trabalhando já com decoração, eu fui fazer uma viagem com minha irmã e uma grande amiga. E nós fomos para Pipa, no Rio Grande do Norte. E nessa viagem maravilhosa, eu conheci o grande amor da minha vida, o Rodrigo. E nessa viagem mesmo, ele fez um convite para mim, pra gente dar a volta ao mundo, né? Fazer uma viagem, tirar um ano sabático. E eu, fiquei meio assim, né? Poxa, como eu tô gostando da minha profissão, eu já era autônoma. Nossa, vou ter que deixar os clientes, como é que vai ser, bababá. E a gente se organizou e foi para essa viagem, a gente ficou 1 ano e meio viajando. Conhecemos 17 países, mas por que eu tô contando essa história, né? O que tem a ver o yoga com essa viagem? Porque nessa viagem, o desfecho dela era pra gente finalizar lá na África, mas por muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, a gente foi parar na Índia. A Índia não estava nos planos nessa viagem, mas a gente acabou parando na Índia. E durante a Índia, nós ficamos 2 meses percorrendo o estado de Kerala, de Goa, de Mumbai, e fomos fazendo o litoral até chegar na parte mais alta ali da Índia. E nesse caminho, né, nesse processo desses 2 meses, imerso nessa cultura, o berço do yoga, né, dessa civilização do yoga, o berço dos mantras, da meditação. Eu fiz muitas aulas de yoga, fiz muita meditação na Índia e todo esse conteúdo eu fui assimilando, fui internalizando. Fiz muitas práticas respiratórias, técnicas que eu fui aprendendo lá e todo esse processo. Depois, né, a gente finalizou a viagem da Índia e nós voltamos para o Brasil, uma bagagem riquíssima de conhecimento, de cultura, de experiências mesmo. E no final da viagem, chegamos ao Brasil, voltamos. Aí eu voltei a trabalhar, né, como decoradora ainda, mas a viagem havia mudado muitas coisas em mim.
Então aquela alegria, aquele desbunde que eu tinha aquele brilho nos olhos de atender os clientes da decoração, começou a ficar um pouquinho meio apagado, sabe? Um pouco mais sem cor. Aí eu falei, poxa vida, não tô mais feliz fazendo isso que eu fazia antes. Aí meu marido, o grande incentivador, o Rô, falou assim, Pri, você gosta tanto de yoga, você se dedica tanto para essa prática, por que você não vai fazer um curso de yoga para se tornar professora? Eu falei, nossa, Rô, mas eu nunca ensinei, né? Nem sei se eu tenho propriedades assim de professora. Ele, não, vai fazer o curso. Aí eu fiz o curso, me inscrevi no curso numa escola fantástica em São Paulo, com meus mestres do coração que me guiaram nessa jornada, sou muito grata a eles. E aprendi a metodologia, aprendi muitas coisas sobre meditação, muitas práticas respiratórias, muito autoconhecimento, porque o yoga é puro autoconhecimento e pura prática também, né? E foi um ano desse estudo, dessa imersão. Me formei professora de yoga, me mudei de São Paulo, vim morar em Maceió, hoje eu moro em Maceió. Mudei a vida de novo, mais uma vez. E aí o yoga me acompanhou nessa jornada de mudança, comecei a dar aula, já tinha tido um filho com o Rô, o Ian, meu primeiro filho nesse processo todo. Ele tinha 2 aninhos quando a gente veio morar em Maceió. Depois dessa mudança, eu comecei a dar aula aqui de yoga e estava começando o processo todo, conhecendo os alunos, adquirindo alunos. E aí veio mais uma viagem para a gente poder fazer, talvez fôssemos para a Indonésia, só que aí não rolou, essa viagem não deu certo, e aí eu tive que me mudar para São Paulo por um tempo, acabei tendo que deixar os alunos, e nesse meio tempo eu engravidei da minha segunda filha, Lia. Tive que parar com as aulas de yoga, foi um processo bem doloroso, porque eu estava sentindo muitas dores durante a gestação. Descobri ali um outro tipo de yoga, me especializei em instrutora de yoga para gestantes também nesse processo. Fiz a formação e aí mergulhei nesse processo de gestar, até que minha filha nasceu em Maceió. E aí depois de uns 6 meses, uns 4 meses mais ou menos, 4 meses, eu retomei as minhas aulas de yoga. Aí fez todo o processo maravilhoso, né? Fizemos foi lindo o nascimento, os 2 filhos foram partos naturais. E aí continuei dando aula, foi maravilhoso, as turmas estavam crescendo, estava super feliz. Surgiu uma nova viagem no meio do caminho, fomos para a Indonésia, ficamos 4 meses lá na Indonésia, aprendi mais, mergulhei mais no yoga, porque lá também tem muitas práticas de yoga, conheci outras técnicas, outros professores, outros profissionais, e aí fui agregando mais valores ainda. Ao meio desse tempo, fiz cursos de meditação com mestres da Índia, e aí isso fui agregando, foi vários conhecimentos vindo à tona, para depois eu retomar, voltamos para o Brasil e voltamos para Maceió para a gente reiniciar a nossa vida de novo. Trouxe, durante esse ano, antes da viagem para a Indonésia, eu fiz 2 imersões em yoga, imersões maravilhosas, o Despertar para o Sentir-se, e quando eu voltei da Indonésia, eu fiz mais uma imersão, e logo depois da imersão, eu tive um insight para começar a fazer os desafios de meditação. Eu queria levar aquela arte maravilhosa, né, aquele autoconhecimento profundo que a meditação dá para mais pessoas. Eu falei, não, eu estou pronta para levar essa bagagem para mais pessoas aprenderem a meditar, com metodologias que eu fui vendo ao longo desse caminho todo, né, que hoje são quase mais de 15 anos que eu pratico yoga e meditação. Então, assim, ao longo dessa jornada toda, eu fui vendo o que servia e o que não servia para mim e fui construindo um método para guiar as pessoas nessa jornada, né, que eu chamo da jornada rumo ao silêncio interior. E aí, nesse processo dos desafios, onde eu ensinava as pessoas a meditar durante 21 dias, que tinha meu acompanhamento, tudo, logo depois de iniciar esses desafios, os desafios sempre foram online, iniciou a pandemia. Chegou a pandemia, ficamos trancafiados, já estamos aí há quase um ano. E nesse meio caminho, foram mais, acho que de 8 desafios que tiveram, todos maravilhosos, cada vez que eu lançava um desafio tinham mais pessoas interessadas, mais pessoas faziam parte dos desafios, até que eu pensei, nossa, como é que eu posso levar isso para mais pessoas, para mais pessoas se beneficiarem de tudo isso?
Aí eu pensei nesse curso online que eu tô aqui falando para vocês, né, contando um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem como é que eu, Priscila, estou ensinando você um curso de meditação, né? Como foi minha trajetória, o meu caminho para chegar até, nossa, estou aqui para te passar uma metodologia, né? Da onde ela tirou essa metodologia, né? Da onde veio esse método que eu falo para você que é simples, prático e transformador? Foi através desse estudo de meditação, desse conhecimento, dessa filosofia do yoga, foi do meu autoestudo, o que servia para mim e o que não servia. E aí sim eu fui vendo que a meditação tinha que ser algo prático, não adiantava só eu ficar estudando, eu tinha que me estudar. E para me estudar, eu tinha que fechar os olhos e ir lá a fundo ver como é que eu entendi o meu corpo. Mas eu também entendia que precisava respirar. Então, assim, no curso vão ter várias práticas de respiração que vão te guiar nessa jornada. Vão ter várias também meditações, todas elas sem depender de... Você não vai precisar de visualizações, você não vai precisar também escutar determinados sons ou verbalizar algum tipo de som. É simplesmente a sua respiração e o seu corpo, mais nada, só isso. E transformador, eu tinha que ser transformador, porque foi tão transformador para mim, foi tão assim profundo esse processo de autoconhecimento que eu precisava trazer uma metodologia para que fosse transformador também para você. Então é isso, dentro desse curso online você vai ter um módulo sobre meditação. Eu vou te explicar como é que funciona primeiro o que é meditação, depois um passo a passo para te ensinar o caminho que vai te levar até a meditação. Aí tem o módulo só de meditação, depois vai ter o segundo módulo que é só sobre respiração, a importância da respiração na sua vida, por que é tão importante saber respirar. Quer ver? Vou te mostrar agora como é que é tão importante respirar. Vamos dar uma pausa aqui, deixa o celular aí no seu cantinho, vou pedir para você colocar a mão esquerda no seu coração e a mão direita lá no seu ventre. E vou pedir para você fechar os olhos um pouquinho. Fecha os olhos. E eu quero que você só se observe respirando. Sente as batidas do seu coração. Não controle a sua respiração, só sinta a sua respiração. Sinta o ar quando ele entra, que ele expande a sua caixa torácica. Quando você exala, que você contrai, seus músculos contraem. Quando você inspira, o ar entra por suas narinas, perceba a temperatura do ar quando entra por suas narinas. Perceba a temperatura quando sai das suas narinas. Perceba quantos detalhes existem num simples ato de respirar. Devagarzinho abre os olhos. Bom, esse é um trechinho da respiração consciente que eu ensino no curso. Além dessa respiração, existem muitas outras práticas respiratórias que eu tirei do yoga, dessa longa jornada, desse longo caminho que o yoga me fez. Então, lá no curso, além da meditação que eu falei, tem as práticas respiratórias, que são várias. Tem a importância da respiração, eu explico também um pouquinho da fisiologia da respiração no seu corpo. Além disso, além das respirações, das práticas respiratórias, tem um módulo só de meditações. E dentro desse curso online, você vai ter de bônus os desafios de meditação que eu fazia antes, só que agora aqui é dentro do curso online. O que são esses desafios? Esses desafios é o meu acompanhamento durante 21 dias, guiando você nesse processo, guiando você até a parte que você vai se guiar sozinha ou sozinho. Então, assim, esse curso está perfeito, maravilhoso, todo assim organizado, sistematizado, todo metódico, né, cheio de metodologia para que você consiga, nesse passo a passo, eu costumo dizer que eu dou um mapa para você de como você se guiar nesse projeto, nesse processo. Como é que você senta
né? No curso tem também um módulo sobre posturas, quais as posturas que você vai sentar para meditar, qual a melhor posição. Também vai ter mudras, mudras são gestos de poder que eu coloco, que eu tirei do yoga, que são gestos que fazemos com as mãos, que vão trazer às vezes mais concentração, aprofundar a respiração. Então cada um tem um propósito, então que eu tirei do yoga. E também tem pessoas que são extremamente agitadas, que se eu falar, olha, senta agora, paraná, paraná, respira, não vai conseguir, vai estar extremamente agitada. Então o que eu faço? Eu também tirei algumas, eu fiz, né, com maior amor e carinho, mini práticas de yoga de 10 a 15 minutos, que você vai conseguir. Mini práticas assim bem básicas, né, que é só para acalmar mesmo, para direcionar o seu corpo, acalmar o seu corpo, dar uma alongada nele, para que ele sente e medite de uma forma muito confortável, muito prazerosa. A meditação tem que ser prazerosa. Então, se você está aqui, né, que está ouvindo até agora eu falar, né, nesses minutos, se você achou que, se você sentiu o seu coração chamar, se você sentiu que esse é um chamado do seu coração, para você se inscrever nesse curso, para você embarcar nessa jornada comigo da meditação, aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, para você se inscrever e a gente iniciar, né? O curso você se inscreveu, você já está ali liberado para você iniciar o curso. E é isso. Tá aqui então o botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e desejo do coração que você esteja lá quando eu iniciar os 21 dias de meditação. Então, muito obrigada. Vejo você no curso. Até!